cliente e amigo Trielotour, estamos em mais uma edição do programa Trielotour pelo Mundo. É com muito prazer que hoje eu trago uma pessoa super especial para entrevistar. Um parceiro muito bacana da Trielotour que tem feito a diferença conosco através da evangelização, o nosso querido Aloísio Nóbrega, fundador da comunidade Face de Cristo aqui em Fortaleza. Nós estamos na maior feira católica do Nordeste e eu trouxe o Aloísio para partilhar um pouco com vocês sobre essa realidade da comunidade Face de Cristo, quem eles são, de onde vieram, qual a inspiração primeira que Deus fez, porque essa comunidade tem atuado aqui em Fortaleza e feito a diferença na evangelização através dos planos de Deus para a vida de cada um de nós. Aloísio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria recebê-lo, uma honra tê-lo aqui conosco. Nós sabemos o quanto a Aloísio é requisitado, mas ele reservou um espaçozinho aqui para a Trielotour para que nós possamos falar sobre esse tema. Muito bem-vindo, querido. Fabiana, e eu quero dizer Paulo também, porque é a tua outra metade e é muito querido também. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui, partilhar um pouco da experiência que nós tivemos, do que nós vivemos. Então eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui com vocês. Querido, a gente quer começar falando um pouco da história da comunidade Face de Cristo. A gente sabe que para chegar 30 anos, não é isso? 37. 37 anos evangelizando através de uma comunidade que hoje já tem membros no Brasil e no mundo. Não é fácil. Deus realmente os chamou. Eu queria que você comentasse um pouco, Aloísio, sobre o carisma de vocês, a fundação, como começou? Na realidade, eu creio mesmo que foi o coração de Deus, foi o Espírito Santo de Deus que suscitou. Isso eu não tenho a menor dúvida porque eu me conheço. E me conhecendo, em 1982, quando tudo começou, a Emília Nogueira, que era a coordenadora estadual da renovação, a renovação carismática estava iniciando, engateando. E a Emi, que é cofundadora do Shalom, ela era também a coordenadora da renovação. E foi um seminário por semana promovido por ela, que Célia e eu participamos. E aquele seminário mudou nossa vida. Mas mudou nossa vida e mudou de uma maneira drasticamente para melhor. Então não foi drasticamente não, mudou positivamente, né? Mudou muito mesmo. Nessa época eu era empresário, era construtor, corrupto, era sonegador, porque a visão que eu tinha era só de riqueza. E sempre gostei muito de Deus, porque eu sou ex-aluno salesiano e aquela sementezinha do amor de Deus ficou. Mas aquilo foi dos 9 aos 13 anos. E esse seminário foi aos 33 anos. Então, eu estava com aquela visão de riqueza, com aquela visão de ser um grande empresário. E para isso era preciso ser corrupto e fui. Participei de várias tomadas de preço, de construção, em que a carta já estava marcada para mim. Até o dia que a gente, quando fez aquele seminário, que era por semana, no dia do batismo do Espírito Santo, que eu não tive nenhuma sensação interna, não suei, não chorei, não tive taquicardia, não tive visão. Achei que não tinha acontecido nada naquele batismo do Espírito. Que era o comum, né? Que era comum. Eu via muitos dos que estavam fazendo o seminário conosco, uns choravam, outros ficavam molhados de suor, outros oravam em línguas e não aconteceu nada disso comigo. E eu sentei até desolado. Digo, será que eu não fui batizado? Será que o Espírito Santo não desceu sobre mim? Não desceu sobre mim. Mas, Fabiana, algo naquele batismo do Espírito Santo mudou na minha vida. Quando eu cheguei em casa, isso por volta de 10 horas da noite, tinha uma rede na varanda, eu peguei a Bíblia, a Sagrada Escritura, um desejo de conhecer a Palavra de Deus, e eu fiquei lendo a Bíblia até a madrugada. E aquela leitura da Bíblia, até hoje, faz 37 anos, até hoje, eu tenho aquela leitura diária
o compromisso com Deus, porque eu fui me apaixonando, não só pela palavra de Deus, aquela paixão que eu sabia que o Senhor tem por mim, eu também fui me apaixonando por Ele. E o que é interessante, que foi o Espírito Santo, através da leitura da Bíblia, me chamou, e a Célia, para nós termos missa diária, porque a gente não pensava em comunidade, nunca pensamos em comunidade, pelo contrário, algumas pessoas que vinham falar com a gente, convidando sobre comunidade, porque o Shalom estava começando nessa mesma época aqui, e Moisés e Emi, que eram os fundadores, já tinham a ideia de ser comunidade. Então era natural que quando visse alguém mais interessado, porque a gente passou a ir à missa diária, a gente passou a frequentar as missas lá que eles já tinham, então vinha aquela sedução por comunidade. Mas então vocês não entendiam o que era comunidade ainda? Absolutamente nada. E nem foram chamados para a Shalom na época? Fomos muito chamados, né? Até, para você ter ideia, logo que começou o seminário, terminou o seminário, a Emir disse, isso aqui agora vai ficar um grupinho. E tinham 3 casais que já tinham feito seminário antes. E eles ficaram coordenando o grupo. Só que 2 saíram logo e um que ficou responsável por conduzir. Um dia eu tinha uma loja e essa minha loja passou a ser ponto de encontro da renovação. Um dia essa pessoa que tinha ficado certo de ser a coordenadora disse, olha, nós estamos indo todos para o Shalom. E aí aquilo travou. Apesar da amizade que nós temos até hoje com o Shalom, mas não era chamado. Eu tinha me identificado com Face de Cristo. Embora fosse desse tamanhozinho, um grupozinho. E aí eu digo, olha, eu vou ficar aqui mesmo. E aí me soube. Disse, vocês vão ficar aí, vocês vão assumir o grupo. E aí foi uma novidade, foi um desafio, porque nós não sabíamos de nada, era grupo só. Eram quantos na época? Ficou... 5, 10? Ficou uns 10, nem isso. Mas logo depois que eu de fato assumi, comecei a partilhar com Moisés, com a Emi, com a Lúcia Medeiros, com o Ezio Lousada, que sentia um chamado para fazer algo com os casais. E um dia que o Padre Jonas veio aqui, e no começo o Padre Jonas ele dava muita assistência aqui à Fortaleza, eu partilhei com ele também. E aí surgiu o primeiro seminário no Brasil para casais, Seminário de Vida do Espírito Santo para casais. E nós fizemos aqui esse seminário, foi uma bênção, e logo depois nós fomos a São Paulo no nosso casamento, passar o nosso casamento lá na Canção Nova, que também estava começando. E lá, a Elzinha, comunidade de vida da Canção Nova, tinha rompido um noivado, estava próximo do casamento, ela estava muito triste, e nós convidamos para ela vir passar as férias na nossa casa. E o Padre Jonas incentivou, e ela veio. Quando ela chegou aqui, que ela começou a ver como é que a gente se reunia, além de se reunir na capela, depois as pessoas iam lá para casa para ensaiar a música que seria no outro dia. E ela foi dizer, mas vocês são chamados, esse chamado é de comunidade. Foi ela que começou a despertar. Eu te disse que no começo eu só queria saber de Ricard. Mas a palavra de Deus, diariamente, foi me fazendo ver que aquela vida que eu vivia era incompatível com a Escritura. E aí foi um grande lance da minha vida. Romper com a corrupção. Foi uma libertação. Teve prejuízo, claro que teve, né? Porque de uma hora para outra a gente abrir mão. Mas foi uma libertação tão grande e os frutos vieram depois. Inclusive, eu passei a ter vários contratos justamente porque as pessoas viram do meu testemunho de que não tinha mais a corrupção na construtora. E eu faço até, talvez, uma profecia aqui, né, para esse encontro. Vamos peregrinar o Brasil com ele, Aloysio. Levar lá para São Paulo, quem sabe. Porque escutando ele falar sobre isso, meu coração queimava por dentro, né? Eu também sou da área da educação, Aloysio. Antes de entrar no turismo, eu trabalhei muito tempo na educação e eu senti de perto o início disso, né? Hoje eu já estou há 10 anos no turismo,
mas eu trabalhei com jovens, crianças, adolescentes, que partilhavam das realidades que eles viviam, e eu sei que mais do que antes, até mesmo do início da comunidade, isso que vocês estão fazendo é mais necessário. Então eu acredito que vocês podem e devem, inclusive, fazer um encontro itinerante. A gente já faz. Nós precisamos disso. A gente já fez em vários lugares, né? Em São Paulo, muito porque ele é de lá, ela também é de lá. Fizemos na Canção Nova, televisado para... vocês levaram para a Canção Nova, sim. Entendi. Nova. Lá foi o encontro que aconteceu. Foi um encontro com essas 3 formações que eu estou lhe dizendo, mas a necessidade da gente ir. Já fizemos no Rio de Janeiro, começou aqui. Mas nós estamos abertos sim e queremos o mais possível atingir, porque é missão. O carisma precisa ser evidenciado em missão. Gente, essa comunidade Face de Cristo, que tem sua sede aqui em Fortaleza e que tem feito esse trabalho maravilhoso, hoje, né, inspirado mais uma vez, Deus que refez o chamado para as famílias, que têm feito e desenvolvido esse trabalho maravilhoso de formação, de capacitação, mas principalmente de testemunho, não é? Porque quando nós testemunhamos, nós arrastamos as pessoas. A palavra muitas vezes não convence, mas o testemunho arrasta. Hoje são quantos membros no total? É muito difícil de dizer. É muito difícil, porque eu poderia dizer quantos nós somos da caminhada vocacional. Esse aí era mais fácil, né? Da caminhada vocacional, nós devemos ser em torno de uns 300 a 400. Mas aí tem grupo de oração, aí tem os eventos, tem as missas, tem as pessoas dos ministérios e tem as outras casas também. Então não é só Fortaleza, né? Aloísio, vocês vão ter um festival agora, né? Vai acontecer aqui em Fortaleza, voltado também para os jovens e possivelmente das famílias que foram surgindo e que vão se reunindo, que vão fazendo acontecer. Fala um pouquinho desse festival para a gente. Na realidade, a gente vive tendo evento, né? Nesse final de semana, por exemplo, nós estamos com um evento que é a formação pelo método natural do Billis, ou seja, para preparar os nossos jovens, os casais, para um planejamento familiar. Que às vezes a gente, quando fala do método natural, método Billis, você pensa para evitar filhos. Não é. Também um planejamento familiar. Você planeja quando deve ter o filho, ou espaçar, ou evitar. Então a gente vive com isso daí, né? Nós temos. No outro final de semana, nós temos o Congresso da Família. Já há 31 anos que a gente realiza o Congresso da Família. E é interessante, Fabiana, que antes, só nós no Brasil fazíamos esse Congresso da Família. Vinha gente do Brasil todo para participar do Congresso. E eu, nessa época, eu fui escolhido para ser o secretário nacional da renovação da Secretaria Ágape, que era a secretaria que trabalha com as famílias, né? Então, nessa época, como secretário da Ágape, eu tive o desejo de que esses congressos não ficassem só aqui em Fortaleza. Então, hoje, o Brasil todo realiza congresso para casais. No início, nós visitamos o Brasil quase todo, levando uma experiência que nós criamos de seminário no Espírito Santo para casais, que é um seminário adaptado para o casal. E a gente saiu em missão pelo Brasil. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que são dezenas de comunidades que surgiram no Brasil todo a partir para viver esse carisma de família também, de evangelizar as famílias também. Gente, eles não fazem só isso, hein? Eu tenho certeza, se a Aloísio fosse falar, ele passaria o dia todo contando os projetos de evangelização que eles têm desenvolvido, não somente aqui em Fortaleza, mas no Brasil todo, né, Aloísio? Tem uma que eu gostaria de falar, Fabiana, não sei se você conheceu, podia ter oportunidade ainda. Nós temos uma escola
para crianças carentes. É a Escola de Trabalho Oficina do Senhor, em que a Célia, minha esposa, que é a diretora. Essa escola é somente para pessoas de favela, das crianças de 6 anos até os adolescentes de 17. A exigência que a gente tem nessa escola é que eles estejam na escola pública e a gente pega no contraturno para tirar da rua. Essas crianças, todas elas, têm 2 refeições por dia. Tem um lanche e uma refeição, a refeição principal. Muitas delas é a única refeição que tem, essa que tem conosco lá. Então a gente, é uma graça de Deus mesmo. Lá nós temos uma marcenaria montada, onde eles começam já um ofício, nós temos serigrafia, Vocês preparam também para o trabalho? Para o mercado? A gente vai já dando essa condição de preparação. Orientação. Temos o reforço escolar, temos a catequese, preparando primeiro a Eucaristia para o Crisma. E, acima de tudo, a Célia dá um amor que as mães não têm. A maioria delas, lá, eu digo a Célia porque mas não é só a Célia não. Nós temos um grupo da Face muito dedicado lá, o que elas fazem como voluntariado, como missão mesmo. E trabalho com EVA, com socialização. Agora mesmo nós estamos com um curso lá deles para isso aqui, para trabalharem nos meios de comunicação, para trabalhar na mídia, sabe? Nós temos um dos nossos da Face que tem uma produtora de vídeo, de retrato, de filme, de filmagem, essas coisas todas, e damos um curso lá para eles de computação, de como via trabalhar, via ser como esses rapazes que estão aqui, saíram da favela. Gente, então é muita coisa. Eu acho que Deus, quando inspira e tem um coração aberto como o de Aloísio, e essa comunidade maravilhosa, ele vem sempre dar um pouquinho mais, né, Aloísio? Porque, veja, começou nas famílias e vocês conseguem transformar em diversos outros carismas até dentro, ou melhor, diversos dons no mesmo carisma. Isso é muito importante, porque também, além de tudo isso, o Aloísio hoje é um super parceiro da Trielotour, tem feito muitas peregrinações conosco, evangelizando através do turismo religioso e também tem feito um diferencial, né, Aloísio? Como é que você vê também esse chamado de Deus para essa parceria, para a vida de vocês e para a comunidade? Eu acho isso muito interessante, que há 32 anos atrás, 30 ou 32 anos atrás, nós não tínhamos a menor ideia disso daí. E ia ter um retiro da Renovação Carismática Católica em Assis, na Itália. E quem ia pregar esse retiro era Frei Raniero Cantalamessa, que pregador da Casa Pontifícia, pregador do Papa até hoje. E Célia e eu, nós fomos para esse retiro. E foi algo assim impressionante. Foi ali que eu comecei a ter uma experiência, uma visão, que não era você fazer um turismo. Não era fazer turismo. A gente foi, e ainda hoje eu bebo daquelas subidas. A gente estava hospedado no Hotel Soler, lá no centro antigo de Assis, e subia aquelas escadas todas até a Rocca Maggiore. Era o ponto mais alto de Assis, onde lá armaram uma tenda e tinha 2.000 pessoas do mundo todo fazendo aquele retiro. E a experiência que nós passamos 4 dias lá, e ali nós conhecemos Francisco. Porque a gente ouvia falar de Francisco, São Francisco de Canindé, não sei se você sabe, aqui no Ceará, Canindé, conhece, né? É uma das maiores romarias do mundo que tem aqui, mas era São Francisco das Chagas. Lá eu tive a graça, nós tivemos a graça de conhecer Francisco de Assis, vivenciar o que Francisco viveu, e nós saímos de Assis encantados com a figura de Francisco.
Foi ali que surgiu a descoberta que ele seria um dos nossos baluartes. Então, a gente viu que ali não era uma viagem de passeio, não era uma viagem de turismo, mas era um turismo diferente, religioso. Era uma peregrinação. Era algo que mudou a nossa visão do que era até mesmo o chamado comunitário. E quando nós saímos de lá, nós fomos para Lisieux, que eu também não tinha ideia nenhuma. Quando nós chegamos em Lisieux, nos encantou a figura de Terezinha. Aquela menina carmelita que entrou no Carmelo aos 15 anos, enclausurada durante 9 anos, e o mundo começa a conhecer aquela menina. Ali, enclausurada. Não tinha esses meios de comunicação que tem hoje. O que é isso? A ação de Deus. O Espírito Santo de Deus agindo. Lá, Fabiana, a gente descobriu que Terezinha era também fonte da nossa espiritualidade, e a gente começou a ter um sentido diferente do que era essa peregrinação. Ainda não estava firmado, não, mas a gente via diferente. Depois, nós fizemos uma, a Terra Santa. 2, a Terra Santa. E aí a gente nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais a gente lê a Bíblia do mesmo jeito e sai de lá do mesmo jeito que a gente sai de Assis, com desejo de voltar. E Aloysio, viajar a Terra Santa, não somente a Terra Santa, mas a lugares santos, transforma vidas. Você gostaria de contar um pouco dessa transformação em vocês? Deixa eu dar um testemunho do que aconteceu agora em maio, final de maio, começo de junho. Nós planejamos fazer com vocês um roteiro que foi fantástico. Nós fizemos atrativo mesmo. Nós fizemos ali a Costa Azul. Barcelona, que é uma cidade lindíssima, encantadora, mas interessante. Quando nós visitamos Barcelona, e Barcelona é linda sim, mas os 2 lugares que mais chamou a atenção e que mais a gente depois comentava era a Montserrat, a visita a Montserrat, Nossa Senhora de Montserrat, ou seja, algo que é mesmo religioso, né? Algo que é misterioso, que você chega lá e você fica encantado com aquele lugar, você fica encantado com a aparição daquela imagem de Nossa Senhora Preta, e a gente lembra de Nossa Senhora Aparecida, né? E a Basílica da Sagrada Família. Então a gente sai encantado. Depois nós fizemos aquelas cidades maravilhosas, Marsella, Nice, Gênova, entramos em Pisa, Montepulciano, aquelas cidades muito bom. Aí deixamos mesmo de propósito para encerrar com Medjugorje e Roma. E interessante que Paulo, teu esposo, foi conosco e eu fui como diretor espiritual. E a gente, todos os dias, a gente começava rezando o terço e depois lia a palavra de Deus e trazia para aquele nosso dia a dia o que é que o Senhor estava querendo falar para nós. E a gente saía com o propósito de, naquele dia, a gente encarnar o Evangelho, de viver o Evangelho. A gente saía com a palavra do dia para fazer a nossa peregrinação daquele dia. Criou uma amizade tão grande com esse grupo, Fabiana. O Paulo deve ter partilhado contigo, né? Não é por acaso, não é por acaso. É que a assistência que a gente estava recebendo de vocês, a programação, tudo dando certo como tinha sido, com a orientação do Paulo, o que a gente tinha contratado, tudo sendo de acordo com o que tinha sido. Muitas vezes até além, né? E a gente aproveitando a palavra de Deus para nos formar, para nos orientar, o fato é que esse povo foi ficando muito amigo mesmo. Aquele grupo que a gente cria só para viagem, ele continua até hoje, o pessoal trocando mensagem. E de lá nós fomos para Medjugorje. E Medjugorje foi a coroação, né? Saiu todo mundo encantado com o que nós vivenciamos em Medjugorje. E terminou em Roma. Em Roma, quando
eu tinha inclusive compromissos lá, tinha reunião com a Católica Fraternidade, com a Fraternidade e com o CARES, que estava, aquele organismo que o Santo Padre criou, já está vivendo hoje, e visitar os lugares santos de Roma. Fabiana, depois que nós chegamos, todo mundo encantado, fizemos uma reunião depois, foi quase todos, só que não foi porque estava viajando, foi impossibilitado, mas os frutos começaram a vir. Muitos daqueles não tinham feito ainda o seminário de vida do Espírito Santo. Os casais que não tinham feito, que fizeram o seminário que a gente realizou depois e estão engajados na comunidade. E outras pessoas também fizeram o seminário, e hoje aquele grupo que era uma viagem, uma peregrinação, se tornou muito mais um engajamento. Gente, peregrinar é isso. É evangelização, é testemunho, é tudo isso que a Luísio falou pra gente. Então você que tem esse sonho de realizar viagens, vem conosco. Vem com a Trello Tour, porque nós fazemos a diferença. Fabiana, Paulo, eu quero agradecer muito a vocês, a atenção que vocês tiveram, e eu posso dizer que a vivência que nós tivemos, eu estou falando não só no meu nome, mas no nome daquelas 43 pessoas que fizeram essa última viagem agora, em maio e junho. E nós já iniciamos uma outra para a Terra Santa, já estamos com 21 pessoas inscritas e outras pessoas já se programando também para ir. Nós acreditamos mesmo que essa graça da atenção que vocês dão, o carinho com que vocês fazem, porque a diferença que eu vejo de outras empresas que a gente vê de turismo simplesmente, vocês têm uma visão de evangelização, vocês vêm de comunidade, vocês tiveram experiência de vivência comunitária, você tem experiência de evangelizar, então vocês fazem esse diferencial. Vocês não fazem uma agência simplesmente de turismo, vocês fazem um turismo religioso, em que a maneira de vocês evangelizarem são tratando diferente. A gente, quando trata com vocês, isso eu digo mesmo, não foi simplesmente comercial, não. A gente firma-se uma amizade, firma-se um carinho entre nós, porque temos o mesmo objetivo, anunciar o reino de Deus. E comigo aconteceu de, a partir das peregrinações que eu fiz, e tive vários testemunhos. Eu tenho um testemunho de gente que entrou no nosso vocacional para uma consagração depois que visitou a Terra Santa. Então, é tocado, e eu clamo a Deus que continue a derramar bênçãos abundantes sobre você, sobre o Paulo, sobre toda a equipe Trello Tour, e eu clamo que vocês sejam abertos ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá discernimento, é Ele que lhe mostra o caminho que você deve trilhar. E a você que esteve conosco até agora, eu clamo a bênção de Deus sobre você, e que a face de Cristo resplandeça na sua vida e na sua família. E nós queremos agradecer a essa presença maravilhosa, esse homem de Deus que veio dar seu testemunho aqui conosco. Estamos muito felizes pela presença do Aloysio Nóbrega, fundador da comunidade Face de Cristo, porque mais do que viagens, nós cuidamos de pessoas.